questão social, para mim, não é uma questão, porque ao definir a informação, porque já está, por isso que, ao contrário da conclusão que faz lá no seu trabalho, de que não é possível, nós tivemos que arranjar uma definição da informação. Portanto, com esta definição da informação, que não é a nossa panaceia, mas como vê, vai percebendo a grande utilidade que ela tem, é que ela também me ajuda a resolver esse problema social, porque diz conjunto de representações mentais e emocionais codificadas, passíveis de serem materializadas e comunicadas de forma assíncrona e multidirecional. Ou seja, eu estou a produzir, a partir do indivíduo, um conjunto de representações que são possíveis porque eu estou em relação com os outros, na tal existência. E aí pode buscar o Heidegger, já pode vir buscar o Heidegger e os existencialistas todos, que eu estou na relação com o outro. Claro que eu depois não radicalizo ao ponto de dizer eu só estou no outro. Bom, isso aí já não é. Eu já não consigo acompanhá-los, não me interessa acompanhá-los, porque de facto, e onde é que eu arrumo a questão psicológica? Se eu fosse igual a si, vamos, como é? O radicalismo oposto à objetivação. Exatamente. Portanto, como é que estamos? Vamos lá ver. Portanto, aí é simples, quer dizer, a informação como fenómeno que me aparece numa realidade é social e humana, quer dizer, Luís, é social e humana, quer dizer, é humana e social, e eu não consigo desligar o humano e o social. Aquela discussão dos paradigmas que, aliás, fala do Capurro, que aliás, nós trouxemos aqui o Capurro 2 vezes, e eu não conhecia o Capurro, conheci-o em Belo Horizonte, no Enancibe de 2003, quando ele apresenta a epistemologia da ciência da informação, que eu li avidamente e comecei a citar logo num dos artigos que faz parte deste livro, e me posicionei ainda na altura de uma forma um bocadinho genérica. Agora saiu um artigo em inglês meu e da minha colega no Knowledge Organization, que é a revista do ISCO. O último número tem um artigo em inglês sobre os paradigmas. Os paradigmas que nós propomos para a área da ciência da informação são dois, como sabe. Paradigma custodial, historicista, patrimonialista e tecnicista, com este nome todo, e o paradigma pós-custodial, informacional e científico. Ou seja, nós estaremos a construir, ou na iminência de construir, cada um nos seus quintais, se calhar uns mais do que outros, um paradigma. Nós aqui no Porto estamos a tentar construir, é a nossa perspectiva, portanto, e a construção paradigmática ela também é relativa ao campo onde está a ser construído, no espaço geográfico histórico onde está a ser, o histórico é muito importante aqui, um paradigma de resposta ao paradigma custodial. Porquê que eu não concordo com os paradigmas do Capurro? Porque na realidade eles não me parecem paradigmas, na interpretação que eu faço do paradigma de Kuhn. Ele na realidade o que ele faz, embora lhe chame paradigma, é uma classificação de posições teóricas de alguns autores do campo da documentação. Ele deixa de fora a arquivística e eu não aceito isso. Porque eu fui arquivista também. Nós fizemos em Coimbra, eu e a minha colega, o curso de bibliotecário e arquivista. Em Portugal, bibliotecários e arquivistas eram formados pelo mesmo curso até 1982. Depois é que separaram. Portanto, esta é a tradição francesa que vem de 1821. Ora bem, estas coisas marcam a nossa cabeça. Cá está o tal paradigma. Portanto, eu não aceito que se construa paradigmas só pensando na Bíblia. Porque se na realidade aquilo que está num documento de arquivo é informação, eu tenho que ter uma visão holística e sistémica disto. Porque caso contrário estou a ter uma visão associativista, ingênua e anacrónica disto. Portanto, porquê que o Capurro fez isso? Eu percebo. Ele é um filósofo, a sério. Eu sou um brincalhão a nível de filosofia, formei-me, mas depois fiz até mais história, meu doutoramento em história, portanto a minha vida até científica foi mais pela história, portanto a filosofia, eu nunca trabalhei, nunca cheguei a ensinar filosofia no ensino médio, sociologia, mas depois história sim, eu nunca ensinei filosofia, portanto filosofia foi sempre
uma competência que eu nunca utilizei. Mas o Rapurro é um filósofo, é um heideggeriano. Atenção a isso. Isso é muito importante. Que veio dos jesuítas. Um tomista que faz a ruptura típica. Típica. Com... É bem também. Pois. É que estas coisas... Isto é o meu lado historiador, que uma história também tem importância. O percurso que um artista faz, isso é muito importante. E que vai fazer um curso de documentalista na Alemanha. Tem uma mulher, a mulher dele é documentalista. Nunca abandonou, é um uruguaio, nunca abandonou essa vai acabar a sua vida profissional numa escola, numa Hochschule, uma escola técnica de documentação na Alemanha, em Stuttgart, embora se preocupe cada vez mais com as questões da ética, da informação, e portanto ele não se desligou, mas ele tem uma visão ao nível de documentação, muito da documentação alemã, na linha de um documentalismo bibliotecnómico. Nunca teve, porque a formação era separada também, qualquer aproximação ao conhecimento arquivístico. Portanto, quando ele pega e começa a ver o que é a documentação, ou a Information, Library and Information Science, ele vai aos autores, alguns deles alemães, que são muito marcados pela informação científica e técnica, e vai ver alguns teóricos. E o que é que ele encontra? Encontra o Bertrand Brooks, que é cognitivista porque diz que é a recuperação da informação que interessa. Encontra o Hotelet, que fala do documento, mas é um bocado injusto, porque o documento no Hotelet já é o documento, mas já também é informação, mas seria o documento físico, paradigma físico, e depois vira-se para os nórdicos, que são pragmáticos, tá? Porque é a linha social. E depois há o cognitivo, ao social, Inverson, etc. Mas isto são autores que apresentam formulações teóricas dentro da Library and Information Science. A teoria é um paradigma? É que se confundirmos paradigma com teoria, eu dou de barato isso. Se dermos ao paradigma um sentido mais complexo, em que é um modo de ver que é de uma comunidade científica, mas também pode ser de uma comunidade profissional, que é ensinado a fazer, a lidar com os problemas de uma determinada maneira, a encarar os procedimentos de uma determinada maneira, que é aprendido na escola, ou pelos seus pares, ou pelos mestres, que são os mais velhos dessa comunidade. Eu aí fico com grandes reservas de que se possa ir por uma via tão minimalista para considerar o paradigma, e, portanto, acho que o paradigma tem uma noção mais densa e extensa, e então acho que para a nossa área nós temos dois grandes paradigmas. Um paradigma custodial, historicista, em que a história, e isso está já documentado pela minha colega Fernanda, nós nesse artigo e nos artigos que temos publicado, aliás, eu aqui defino também paradigma patrimonialista como tendo, e aqui também, aqui aparece-lhe quais são os traços deste paradigma custodial, que são a sobrevalorização do documento, a questão técnica, a questão também dessas instituições culturais serem mais de guarda do que de acesso. Aqui, na mediação custodial, neste livro que saiu em Pernambuco, tenho aqui um último capítulo em que eu vou buscar um dos testemunhos mais ricos na minha ótica, que é o livro A Biblioteca do Humberto Eco. Tem lá a caricatura da velha biblioteca, é a caricatura da mediação custodial e do paradigma custodial. Conservar, porque toda essa gente foi formada pela École des Chartes, ou pela Escola do Curso Superior de Letras, ou nos próprios arquivos e bibliotecas, para preservar o documento antigo, que era precioso, que tinha conteúdos muito interessantes, mas que se tinha que guardar, porque eles identificava a memória e era um elemento de identidade de uma população, de uma comunidade.
São elementos que são ligados ao Estado-nação, têm uma forte carga ideológica. Isso é um paradigma. Portanto, estamos a falar de paradigma, eu só consigo encontrar, com grande estabilidade até, um paradigma que formou gerações de bibliotecários e arquivistas, professores de arquivo e praticantes de arquivo e de biblioteca e documentação. O próprio Hotelet é um custodial de crise, ou seja, o próprio paradigma custodial vai entrar em crise no século XX. E agora estamos a fazer a transição para fazer a transição para um novo paradigma, porque externamente a estes paradigmas o mundo mexe, move-se, e aí temos as novas tecnologias e toda uma evolução que tem sido feita, que também ajuda a criar as condições para uma mudança paradigmática, no meu entendimento. Portanto, é esta a nossa... Portanto, nós picados, e eu estimuladíssimo pelo Capurro, devo ao Capurro o ele ter lançado a questão dos paradigmas, porque nós já tínhamos isso em 99, definido num livro sobre arquivística, para onde começámos o nosso trabalho. Mas a partir daí, com as fases custodial, etc., depois aí isso obrigou-nos a dar consistência a esta perspectiva dos dois paradigmas. E é a nossa resposta, e estimulado pelo Capurro, que falou bem, dizer, quando lê os paradigmas para a ciência das informações, nós contrapomos estes dois. E está dado o contributo para um diálogo, para um debate. Está feito. Quer dizer, o debate pode parecer. Claro que se o pessoal se colocar numa posição muito especializada, terá dificuldade em perceber ou encaixar que este paradigma custodial, por exemplo, no Brasil, dizia-me o professor Carlos Ávila, da UFMG, nós não temos muita noção do custodial na Bíblia, porque a Bíblia que eu estudei já é uma Bíblia norte-americana, mais tecnicista. Está bem, mas vai recuar um bocadinho à Biblioteca Régia de Dom João VI e como é que se formou a Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, etc. É só recuar um bocadinho e perceber que esse paradigma esteve presente e continua com menos vertente custodial, mas a história tem um grande peso. Na USP, o pessoal as damas da arquivística paulista são duas historiadoras, Ana Maria Camargo e Luísa Beloto. São historiadoras praticantes. Caem dentro do porque caem dentro do paradigma. Quer dizer, a sua concepção teórica, a forma como olham para o documento de arquivo, está em função de que aquela informação serve para a constituição da história. Portanto, elas colam aquele documento, inserem numa categoria de objeto, que é mais um objeto da história do que propriamente da ciência da informação. Isto é muito sério. Por isso é que a importância do conceito para o operatório de paradigma é muito importante também nesse facto.